Aqui nesta manhã, pensando sobre missões. Não é complicado falar de missões, porque eu estou no campo missionário já há alguns anos. Então é um assunto que se diz respeito ao ambiente que eu vivo. Mas eu estava pensando em que palavra ler nesta manhã, e veio algo no meu coração. Eu quero que, mesmo você estando assentado, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Minha saudação a todos que estão conectados pela via da nossa web, pelos canais de televisão também. Que Deus os abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Enquanto você encontra, já que é uma manhã missionária, eu quero falar sobre o livro de missões que eu escrevi. Esse é o terceiro livro que Deus me dá a oportunidade de escrever. O primeiro foi direcionado aos jovens, o segundo é um livro de vitória para vencer crises, e este aqui é um compêndio falando sobre missões, verdades expressadas por quem está no campo. Tem coisas que não se fala no púlpito, mas no livro daí você pode falar tudo, né? Bota uns nomes fictícios e aí você fala todas as coisas aqui. Missões, verdades expressadas por quem está no campo, e o curso bíblico que a nossa escola de missões preparou, que são 10 matérias que você pode estudar na sua casa. Tem as provas aqui, fazer e mandar para a nossa escola, e a escola vai emitir um certificado para você ter de lembrança, colocar lá na sua sala ou no seu escritório. São 10 matérias sobre missões. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o versículo 35 diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, meu Deus, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Está assim na sua Bíblia? Porque para isso vim. Em outra expressão, porque para isso nasci. É claro que Jesus não foi criado, ele é eterno como Deus, mas se essa expressão se aplicasse em nós, estaria escrito assim: para isto fui criado, para isso fui formado. Diga para quem está perto de você: eu nasci com um propósito. Diga para ele, diga para ela: eu nasci com um propósito. Meus irmãos, nesta manhã, eu não vou demorar muito, mas eu quero que você preste muita atenção, porque uma manhã missionária, ela transcende o pentecostalismo. Uma manhã missionária, ela trabalha com a nossa consciência de compromisso com Deus. Na verdade, a manhã missionária, às vezes, ela se torna até apelativa, nos levando a entender o quanto nós estamos desfrutando de Deus, e quem sabe, em alguns casos, o quão pouco nós entregamos nas mãos de Deus. Ontem eu pregava sobre viver uma vida sem reserva, porque às vezes nós reclamamos o milagre por completo, mas a nossa entrega, ela é muito fraca, ela é muito rasa, não tem profundidade. E esta manhã eu estava tentando lembrar aonde estava esta expressão, quando Jesus disse: para isto eu vim, ou para isso eu nasci. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele havia orado a noite toda, ou melhor, ele estava já pregando o Evangelho, ele estava percorrendo as terras. Se você ler o capítulo 1 todo, ele cura um endemoniado, liberta esse homem. A Bíblia diz no versículo 28 que a fama dele percorria toda a Galileia, todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus, ele ministra a cura sobre a sogra de Pedro. E agora diz a Bíblia que depois dele curar as pessoas, no versículo de número 33, ele está junto à porta da cidade, e ele entra e o povo vai com ele. E a Bíblia diz que ele começa a curar os enfermos de diversas enfermidades e expulsar os demônios. Veja bem, porém não deixava os demônios falar, porque o conheciam. Ele, em outro evangelho, diz que ele ministrou até altas horas da noite. Ele reclina para descansar um pouquinho, e ele não vai até o meio-dia como os pregadores itinerantes de hoje. Ele levanta bem cedo para recarregar as suas baterias, e ele vai para um lugar orar. E não havia nem saído o sol ainda. Quando ele vai orar,
Alguém busca o Senhor e disse: olha, o povo quer estar contigo, o povo necessita de ti. Jesus poderia dizer assim: olha, eu estou cansado, eu orei até a madrugada, eu estive atendendo os irmãos até tal hora, eu tenho que descansar agora, eu tenho o direito de dormir até as 9:30 da manhã, eu tenho o direito de, quem sabe, dormir até o meio-dia. Mas ele sabia que para um dia ser abençoado, ele deveria gastar tempo na presença de Deus. Jesus, sendo Deus também, ele tinha consciência que ele deveria recarregar as suas baterias espirituais. Ele tinha consciência que para cada hora de trabalho ele deveria no mínimo orar 2 horas. E ele levanta cedo para orar, e alguém vem e lhe diz que o povo está esperando, está buscando. E Jesus, ele não se dá o luxo do descanso, mas ele diz: então vamos às aldeias, vamos ao povo da vizinhança pregar o evangelho. Mas Senhor, tu não vai te dar o luxo de descansar. Ele disse: não, para isto eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para pregar o evangelho. Bendito seja o Espírito Santo. Quando Jesus, no capítulo 2 do evangelho de João, ele diz assim: o zelo da tua casa me consumirá. Ele tem nitidamente a revelação do que para que ele nasceu. Olhe para cá, a Bíblia diz que no Antigo Testamento Deus, ele queria sacrifícios, Deus queria holocaustos. A palavra holocausto significa tornar-se em cinza. Quando o sacerdote trazia o bezerro ou o cordeiro no altar, e enquanto o cordeiro estava inteiro, ele não era holocausto para Deus. Enquanto o cordeiro ele tinha uma perna, ou ele tinha um pedacinho da orelha, ele não era um sacrifício perfeito para Deus. Mas quando aquele holocausto se transformava em cinzas, aí Deus dizia: é o sacrifício perfeito para mim. Por quê? Porque eu não conheço ninguém até hoje que coleciona cinzas. Eu não conheço ninguém que guarda cinzas no depósito da sua casa. Cinzas atrapalham. Cinzas, quando nós estamos com a nossa churrasqueira para fazer um churrasco, a gente acaba limpando ela, a lareira para colocar lenha, acaba limpando. As cinzas atrapalham um novo fogo, mas cinzas para homem é atrapalho, mas para Deus está dizendo: é oferta agradável para mim. Glória a Deus por isso. Qual é a lição que Deus quis dar? A lição que Deus quis dar é uma lição de propósito. Olhe para cá, é uma lição de propósito de vida, e é isso que eu quero rapidamente falar nesta manhã. Quando Jesus disse que ele seria consumido pelo zelo de Deus, ele quis dizer: não há prazer em mim, em viver outras coisas senão a vontade do meu Pai. Jesus disse: eu não tenho outra comida senão a comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Deus. Nós, como holocaustos diante do altar de Deus, nós não queremos nos queimar, nós não queremos nos gastar, nós queremos estar às vezes no altar, que é o centro do culto, é o centro da adoração, mas queremos ser um bezerro inteiro, um cordeiro vivo. Não queremos nem que o sacrifício venha sobre nós. Olhe para cá o que eu vou lhe dizer. Se você ler a Bíblia lá em Levíticos, isso está fluindo, vai pegando que Deus vai falar com você. Se você ler em Levíticos, a Bíblia diz que o cordeiro deveria ser imolado, ele deveria ser cortado em partes, e tem mais uma expressão que diz que o cordeiro deveria ser esfolado. Imagina, e como é que o cordeiro não se esperneava enquanto ele estava sendo esfolado? Era porque o cordeiro já estava morto. Tem gente que vem à igreja e não quer ter encontrão com ninguém, não quer ser contrariado por ninguém, ele não quer ser esfolado por ninguém. Sabe por quê? Você tem medo de ser esfolado na igreja, você tem medo de ser contrariado, porque você está muito vivo ainda. Cordeiro que já morreu no altar pode esfolar, que ele não reclama. Ele diz: eu estou aqui para agradar a Deus. Você perdeu de dar glória. Irmão, eu estou sentindo já que nós estamos subindo de nível espiritual aqui nesta manhã. Então pode ralar, pode xingar, pode dizer: ele, olha, já usaram essa expressão para mim, ele é o cachorrinho do pastor, ele está toda hora ali se gastando, mas eu não me arrependo de ser holocausto no altar de Deus. Aleluia. Eu nunca vi sacrifício morto reclamar. Reclama porque não morreu, reclama porque ainda vive para si, requer direitos, exige direitos porque não morreu. Quem já morreu adora a Deus, glorifica a Deus, serve a Deus. Aleluia. Jesus disse: eu não tenho tempo para descansar. Você sabia que Jesus lavou os pés dos discípulos? Eu vou, quem sabe, falar de noite de novo.
mas os pés dele ninguém lavou. Por quê? Porque quando alguém lavava os pés de um hóspede, na cultura deles, eles davam o direito do hóspede, a pessoa lá na sua casa, se eu pegar uma bacia de água quente, bem morninha, lavar os meus pés, na linguagem deles, o Senhor estava me dando o direito de ficar 7 dias na sua casa. 7 dias dormindo e descansando. Jesus disse: não lava os meus pés não, porque eu não tenho 7 dias para descansar, eu quero trabalhar. Oh glória, oh glória. Aleluia, eu vou trabalhar. É por isso que a Bíblia diz, olha, eu anotei agora de manhã, Cantares 5, versículo 3, aquela mulher, lembra que o noivo bateu na porta, ela demorou a se levantar, não abriu, ele foi embora, ela perdeu a visitação. Ela disse: eu já tirei minha roupa, vou botar de novo, eu já lavei os pés, eu vou sujar de novo. Na ótica humana, pé bonito é o pé que a unha não está encravada, está bem redondinha ou quadradinha, as unhas estão pintadinhas. Na ótica de Deus, o quanto mais sujo o pé de pó, melhor é, sinal que está no beco, está no valado, está pregando a palavra de Deus. O mistério que me incomoda é que tem gente que não descobriu para que nasceu até hoje. Você já entendeu o drama de uma pessoa? É crente, é fiel, não estou dizendo que é um ruim, que é um crente politicamente correto, mas ele é pior do que essa planta, porque essa planta pelo menos enfeita, ele nem para enfeite serve. Ele não descobriu para que nasceu. Eu quero que você olhe para cá, olhe para cá. Eu não sei o nome, então vocês tenham misericórdia de mim, mas eu vou usar um nome que eu considero que dá para aplicar. O projetista desse microfone. Você acha que o projetista, ele criou esse aparelho? Olhe para cá, ele criou esse aparelho, e depois do aparelho pronto, ele diz: para que serve isso aí mesmo? Será que foi um acaso da criação dele? Ou antes de criar o aparelho, antes do aparelho vir à existência, ele já tinha um projeto, ele já tinha consciência que o aparelho ia amplificar a potência da minha voz, conectado à mesa e à caixa, ia transmitir a minha voz com mais nitidez para as pessoas? Claro que ele já sabia. Então este microfone é a manifestação de um projeto já existente. Ele só existe porque foi feito um projeto antes. Não sei se você entendeu até agora. Não importa como você nasceu, quem sabe você é fruto, deixa eu falar com respeito, de uma violação, ou de um adultério, ou de uma gravidez indesejada, e você diz: eu não presto, eu não devia ter nascido. Antes de você nascer, lá naquele hospital ou em casa mesmo, havia um projeto lá na mão de Deus. Oh glória, oh glória. Deus disse: eu tenho um projeto, então nasce, oh glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta manhã. Deus está dizendo: eu te criei com um propósito, bendito seja Deus. Para que você vive em Pelotas? Por que eu moro em Montevidéu? Por que você mora em barracão ou em portão? Será porque eu me apaixonei e casei? Será porque eu tenho um título de eleitor que vota ali? Ou será que eu estou ali porque Deus tem um propósito na minha vida? Oh glória! Será que você está nessa cidade porque se viabilizou um emprego para você? Ou porque você casou e a sogra deixou fazer um puxadinho perto de casa? Por que você mora aqui? Por quê? Será que você mora aqui porque simplesmente o pai e a mãe, eles se casaram e estão aqui? Toda a sua história está aqui? Ou você entendeu que Pelotas precisa de você? Ou você entendeu que a sua cidade precisa de você? Será que você já descobriu para que você nasceu? Diga comigo: visão. É isso que falta para nós. Quando eu falo de visão, não estou falando de ver anjo, bola de fogo, cavalo de armas. E tem gente que vê tudo hoje em dia. Não, irmão. Visão na Bíblia fala de noção de propósito. Diga comigo: visão. Eu quero só lhe explicar, vou pregar bem devagarinho, que eu quero que você entenda. Parece uma escola bíblica, mas como é a palavra? A visão de Deus é uma só, mas ela é dividida em algumas etapas. Primeiro, olha para cá: visão geral. A visão geral de Deus é aquela que Deus tem desde o início da Bíblia até o final. É uma visão só, que ela se resume em uma só palavra na Bíblia. Qual é a palavra? Não é salvação. Salvação é o meio para alcançar a visão de Deus, que é comunhão. A visão de Deus desde o Gênesis, o Apocalipse, é comunhão. Deus está tentando ter comunhão. Deus quer comunhão. Todos os nossos esforços devem resultar em comunhão. Se não tem comunhão, não presta. Descarta, que é preenchimento de espaço.
A igreja, ela está preocupada em encher espaço. Se não produz comunhão, descarta, porque para Deus não serve. Serve para nós, interte a gente aqui na terra, mas para Deus não tem utilidade nenhuma. Então a primeira visão, a visão geral, eu tenho que entender isso. Mas quem não lê a Bíblia, como vai entender para que nasceu? Quem não estuda a palavra, não entende, não tem como, irmão. Se você não, olha, a nossa geração tem a mania de comprar um notebook, compra um tablet, compra tantas coisas no celular, joga o manual fora e quer aprender tocando. Com a Bíblia não é assim. Se você quer aprender de Deus, pegue o manual, não jogue fora não. Você tem que conhecer o manual, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então uma visão geral. Depois da visão geral, vem a etapa da visão atual, que quem sabe a visão dos anos 80 é diferente da visão de agora, mas tanto a visão de lá com a visão daqui, elas foram atuais para o seu tempo, e esta visão atual deve se encaixar na visão geral. Visão atual que diz que é de Deus, mas não se ajusta na visão geral, não é de Deus. Depois da visão geral, a visão atual, vem a visão específica. Qual é a visão específica? É a visão que Deus tem para a igreja de Pelotas, a visão que Deus tem para a igreja de Montevidéu, a visão que Deus tem para a igreja lá de Portão. Pode diferir em aspectos, porque Deus quer usar vocês aqui, Deus quer me usar lá, mas a minha visão, olhe para cá, a visão específica do meu grupo e a visão específica do teu grupo, as duas devem coadunar-se, devem se juntar, e as duas contribuir para a visão atual, e a atual entrar na geral de Deus. Oh glória, bendito seja o Espírito Santo. Depois da geral, depois da atual e depois da específica, entra a individual, que é mais complicada. Tem gente que bate no peito e diz: eu tenho uma visão, mas a visão dele, a individual, não se encaixa nem com o grupo que é a visão específica. Se não encaixa com o grupo que é a visão específica, não encaixa na visão atual. Se não encaixa na visão atual, não entra na geral. Se não entra na geral, tu está desconectado de Deus. Escandalizado, vai lá no lago, olha para cá, vai lá no lago, lança um anzol. Eita, você é muito forte, não. Eu pesquei já muita vez, não peguei nada dessas bênçãos aí, não. Lança um anzol, meu Deus, abre a boquinha do peixe, porque tem uma moedinha lá dentro. Oh glória. Agora, quanto Jesus e Pedro deviam? Eles deviam 4 moedas, 4 dracmas. Diga comigo, 4 moedas. Olha, irmão, entende? 4 dracmas, ou 2 moedas que se chamavam de dracmas. Mas Deus permitiu, porque Deus conhecia que o peixe não era muito grande. Deus disse: ele não vai conseguir engolir 4 moedas não vai conseguir engolir 2 moedas, mais uma ele consegue. Então eu vou permitir o sistema político criar uma moeda chamada estátua, que vale por 4. Aí vai a profecia: se Deus conhece a estrutura do peixe, quanto mais a tua. Se Deus guardou o peixe, quanto mais você. Pega o peixe, abre a boca. De 2 uma, tu abre a boca espontaneamente da moeda, nós rasgamos o bucho e pegamos a moeda de dentro, mas a moeda tem que sair para fora. Olha para cá, eu vou explicar para você. Eu saí lá da casa que Jesus estava com Pedro no meu pensamento, e eu fui debaixo da água. E eu comecei a pensar no peixe. Por que aquele peixe tinha moeda? Para ele andar barrigudinho no meio dos outros peixes e dizer assim: eu tenho moeda, vocês não têm. Eu tenho um valor, vocês não têm. Olha, eu tenho algo brilhoso. Porque isso, as pessoas não estão entendendo para que Deus dá as coisas para eles. As pessoas estão usando para o seu bel prazer, e isto vai ser cobrado lá na glória, viu, crente? A obra de Deus é sustentada por pessoas que ganham salário mínimo, e os grandes estão aí, eles gastam mais na pizzaria do que na salvação de uma alma. É muito forte isso aqui, irmão. Eu saí e fui olhando para o peixe, e eu perguntei: qual a razão do peixe ter uma moeda? Era para ele ficar orgulhoso, dizer: eu tenho, vocês não têm? Não era para isso não. A única razão do peixe ter a moeda é porque havia uma necessidade dentro da casa de Jesus. É muito forte isso aqui, né? É muito forte isso aqui, aleluia. Glória a Deus. A única razão de você ter o que tem, seu conhecimento, sua influência, seus bens, é tão simplesmente para você aliviar a dor de alguém e suprir as necessidades da casa que Jesus está dentro. Oh glória, oh glória. A nossa escola de missões aqui tem uma matéria chamada Missões e Finanças, e dentro da prova tem uma pesquisa que você deve fazer entre 10 crentes. E eu falei isso aqui ano passado. Quanto eles gastam anualmente em refrigerante? E quanto eles gastam em missões? 10. Um dos alunos voltou para mim com o queixo trêmulo, lagrimejando assim. E eu disse: o que deu? Deu algum problema? Não, pastor, eu terminei a minha pesquisa. Sim, e aí? Os crentes que eu entrevistei, durante o ano todinho, eles gastaram R$15.000 em refrigerante. Ah, pastor,
pastor, é demais. Quantas Coca-Colas, ou Pepsi, ou Mirinda, ou sei lá que nome você toma por dia ou por mês? No mínimo R$90 você gasta nisso. Soma em 12 meses quanto dá e pega mais 10 irmãos. Tem irmão que gasta R$300 em refrigerante por mês. Todo dia, não toma água, toda hora. Aí eu fiquei assim, mas me conte, e a obra missionária, quantos eles gastaram? Aí foi pior, ele disse, gastaram só R$300 durante o ano todo. Eu olhei para ele e disse assim, viu por quê? Tem países que conhecem a Coca-Cola e não conhecem Jesus Cristo ainda, porque as pessoas não entenderam para que nasceram. As pessoas não entenderam para que nasceram, para que vieram. Deus está dizendo, eu tenho um propósito na sua vida, glória, rabachuri, calabadaia. Eu não estou pregando como os outros aí, dizendo que tu deve ser pobre, paupérrimo, dar tudo, deixar as necessidades básicas da sua casa. Mas a Bíblia diz, não amontoeis riquezas aqui, mas lá no céu, bendito seja Deus. Você acha que Jesus não podia abrir uma rede de carpintaria? Eu podia falar muito mais, porque agora tem gente que não basta mais pastorear ovelha. Não basta, tem que ter um monte de coisa a mais. Porque o ministério não é sustentável mais. Aí compra boi, aí compra camelo, eu estou comprando até dinossauro. Eu não sei, irmão, mas a Bíblia não me ensina isso aí. A nossa escola de missões, olha o que eu vou lhe dizer, e aí eu vou concluir. Tinha um sonho no meu coração, porque a nossa escola já saturou os lugares. Então nós compramos uma chácara aqui no estado, na cidade de São Jerônimo. Aquela chácara eu tinha que dar 10 mil reais na mão do homem, e aí continuar pagando. Olha para cá, eu comecei a entender um mistério, e eu fui analisar. Eu não estou mandando você fazer isso, é uma experiência que eu tive. Eu fui analisar a história daquela mulher que o marido morreu, e ela disse, o meu marido era teu servo, e agora morreu, eu estou endividado. A mulher morreu endividada, sim ou não? Sim ou não? Os filhos dela foram presos? Aí eu fui perguntar, quem era esse marido? Segundo Flávio Josefo, o marido desta mulher era Obadias, aquele homem que abrigou os profetas em covas quando houve seca. Segundo o historiador, ele contraiu essa dívida cuidando de profetas. Segundo o historiador, porque a gente contrai dívida comprando celular, troca de celular todo dia. A gente contrai dívida, sabia disso? Comprando cama nova, comprando sofá novo, televisão 75 polegadas, PlayStation. Eita, mistério, falou com alguns aqui. A gente faz dívida em tudo. Aí eu pensei assim, eu nunca sujei o meu nome, mas eu poderia então sujar o meu nome com qualquer outra coisa. Ele está limpo, graças a Deus. Mas eu disse, eu vou me arriscar pela obra de Deus. Eu fui lá no banco, tirei os 10 mil de empréstimo. Você sabe que tem juros, mas eu disse, eu vou comprar isso aí. Deus mandou, essa chácara vai ser, e quem viver verá, irmão. Isso aí vai ser uma arca, já vai um recado. Quem ajudar a construir ela vai entrar dentro. Quem não ajudar vai bater, mas não vai entrar, viu? Glória a Deus por isso, aleluia. E aí eu peguei, e o homem muito rico, o dono da terra, muito rico. Ele é rico mesmo. Rico em uma simplicidade, com as mãos todas cortadas, celularzinho que o nosso dá show no dele, mas é rico. E ele não tinha tempo para me atender, e essa chácara já era minha, entre aspas, há mais de 6 meses. Só que de fato, de direito, não era. E aí me anunciou que ia me atender, eu fui lá no banco tirar empréstimo, e não me atendeu. E passaram-se quase 3 meses. E eu já pagando a prestação do banco, mas com o dinheiro ali, uma tentação para gastar, irmão. Aí ligou, olha para cá, eu entendi para que eu nasci. Fui lá, ligou, fui lá, passei o dinheiro, fechei o negócio. Aí Deus disse, tu foi fiel, guardaste aquilo que era para minha obra. Alguém sentiu no congresso, não foi um carro 0 quilômetro, mas eu ganhei um carro no valor do empréstimo que eu tirei. Dá para dar glória a Deus por isso? Então, esse carro que eu fiz, eu tinha um amigo meu que estava orando, e fui lá e disse, não quero entrada não, pega o carro, vai pagando por mês, Deus vai te abençoar, porque eu também tenho prestações por mês, eu sei que todo mês vai entrar uma gotinha a mais para eu ir pagando a escola. Deus, irmão, precisa de pessoas que entendam a visão, Deus precisa de pessoas que entendam, não é alívio de consciência, porque tem gente que acha que Deus se vende e aceita suborno. Deus, irmão, olha para cá, eu disse ontem, Deus olha para a oferta, mas antes olha para o ofertante, porque Deus sabe que quem é bom nunca dá coisa que não presta para ele, ó glória. Deus não quer mais refúgio, Deus quer o melhor da nossa vida, para isso nós nascemos, ó glória.
O conselho para nós, os obreiros, os cantores: vamos viver no amor, nos gastar no altar por amor. Eu tenho essa história, que eu me gasto no altar por amor. E eu vou resumir, eu não vou mais pregar, porque eu sinto uma comoção de Deus aqui nessa manhã. Irmão, eu não posso forçar, é tão simples. Eu poderia pregar, os irmãos sabem que a cabeça funciona, tem muita Bíblia aqui. Mas o povo está cansado, nós ficamos floreando. E eles não entenderam até agora para que nasceram. Estão caminhando. Eu quero trabalhar para ver o Senhor, mas não trabalham. Olha o que Paulo falou, e eu termino agora. Paulo disse assim, amado: olha o que ele disse: eu me gastarei e me deixarei ser. Eu me gastarei e me deixarei ser gasto por vós. Aí ele termina o versículo dizendo: quanto mais eu vos amo, menos eu sou amado, mas eu me gasto. A expressão do grego, quando Paulo diz isso, ele disse: eu me gastarei, me deixarei ser gasto por vós. Ele está dizendo de dois desgastes. Ele diz: eu me gastarei fisicamente e psicologicamente, mas eu vou me gastar por vocês. Eu vou me gastar por vocês, oh glória a Deus. A minha glória é fazer que apareça a ti, já diz o hino. Se coloca de pé nesta manhã, eu quero te abençoar com uma oração, oh glória. Diga assim: para isso eu vim. Diga: Deus me criou com um propósito. Irmão, é muito forte isso. Diga comigo a palavra pecado. Nós temos que entender o que é pecado biblicamente. Pecado não é pintar a cara, não cortar cabelo. Essas coisas aí são paliativos. Nós temos que entender que doutrina é universal, costume é regional. As pessoas não entendem isso aí. Vai botar o Brasil no Uruguai e vocês não te jogam para fora. Agora você tem que entender o que é pecado. Pecado biblicamente significa errar o alvo. Tem crente tomando Santa Ceia em pecado. Ele não sabe o alvo da vida dele. Tem crente dizimista, muito bom, mas errou o alvo. Não sabe o que Deus quer com ele. Tem crente que dá oferta, mas é simplesmente como justiça própria, alívio de consciência. Ele não dá com a revelação do comprometimento. Como nós pedimos que Deus faça hora extra para a nossa vida, mas para Deus a gente quase nunca faz uma hora extra. Por isso que Paulo disse assim: eu me esforço para quê? Para acertar o alvo. Filipenses 3,14. Eu quero acertar o alvo, oh glória. Tu é flecha na mão de Deus nesta manhã. Quem é flecha na mão de Deus aqui? Quem é? Se você quer orar comigo nesta manhã, você quer acertar o alvo, o propósito da sua vida agora. Vamos orar, nós somos uma família nesta manhã. Quem nos ouviu foi impactado, Deus tocou, porque tem gente nos assistindo lá no conforto da cama, e Deus está falando com eles, Deus está falando, tem alguém que está no sofá, Deus falou com eles, Deus está dizendo que é hora de se levantar, sacudir a poeira, tirar a apostasia e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Oh glória, oh glória, oh glória. Se você quiser orar comigo, saia do seu lugar, vamos orar junto nesta manhã, vamos clamar junto nesta manhã, oh glória. Ai,